Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Química Só Louca. Na sala de hoje, uma revisão para o exame bimestral do segundo bimestre do ano de 2024. Vamos então à primeira questão, que é sobre identificar os reagentes, os produtos e o número de mol de cada um deles, certo? Bom, reagentes, pessoal, é tudo aquilo que está antes da seta. Tudo que está antes da seta eu chamo de reagentes, matéria-prima, a que vai reagir. E depois de pronto, então, a gente tem os produtos. Então, produtos é o que está depois da seta. O número de mols, pessoal, é o número de cada um que está aqui na frente, tá? Quando não aparece nada, é o número 1. Então, eu tenho aqui, ó, 5 mols de reagentes e eu tenho 7 mols de produtos, tá? Substâncias puras, pessoal. Substância pura é quando a gente não tem uma mistura. Elas são puras. Ela é classificada como simples quando tiver com um único elemento, como é o caso do oxigênio. E pura composta quando tiver no mínimo 2 elementos químicos diferentes. Agora, quando eu junto uma substância a outra, aí forma uma mistura. Ela pode ser homogênea, que é aquela que a olho nu ou a nível de microscópio tem uma única fase, certo? E mistura heterogênea é aquela que tem no mínimo 2 fases, certo? O número de fases é o número que tu consegues enxergar. Por exemplo, água e óleo tem 2 fases, tá? Se eu colocar óleo, água e álcool, a água vai se misturar ao álcool, então é uma fase só. E aí o óleo, tudo bem? Continua sendo 2 fases. Agora, se eu colocar uma pedrinha de gelo, bom, agora são 3 fases. Se eu colocar agora areia, agora são 4 fases, porque a areia vai ficar no fundo, certo? Então, o número de fases é aquilo que tu consegues enxergar, tá? Bom, pessoal, separação de misturas, os processos de separação de misturas. A decantação é quando aquele que é mais pesado, ele vai para o fundo, ele decanta, ele sedimenta, tá bem? Peneiração, eu vou usar uma peneira para separar sólidos com diferentes tamanhos. Separação magnética é quando eu uso um ímã para separar as substâncias que são metálicas, né? Filtração é quando eu uso um funil e um papel filtro para reter o sólido e o líquido passar. A catação é quando eu uso a mão ou uma pinça para separar, certo? Ainda falando de separação de misturas, qual é a diferença entre destilação simples e fracionada? A destilação simples é quando eu separo o sólido de um líquido, tá? Como água e sal. Eu evaporo a água, certo? E o sal fica retido no primeiro recipiente. E a fracionada separa líquidos com diferentes pontos de ebulição. Eu vou fervendo e vou separando conforme as temperaturas de ebulição. Então, penúltimo, pessoal, qual é a diferença entre solução verdadeira, coloide e suspensão? Solução verdadeira é uma substância, então, homogênea, aquela que é tão pequena a quantidade de soluto dissolvido no líquido, tá? Que a gente chama de solvente, um tamanho de até 1 nanômetro, né? Eu não posso filtrar e ele é, então, homogêneo, uma mistura homogênea. Coloide é uma mistura heterogênea, onde o tamanho do soluto é de 1 a 1000 nanômetros. Ele não sedimenta, ele não vai para o fundo, tá? E também não pode ser filtrado, tá bem, pessoal? Diferente da suspensão. A suspensão é quando a quantidade de soluto, o tamanho dele é maior que 1000 nanômetros, tá? Ele pode ser filtrado e ele também sedimenta, ele vai para o fundo, como é o caso da água e da areia, tá bem, pessoal? E por último, então, evidências de uma transformação química, onde houve uma reação química. Será formado gases, haverá fumaça, haverá mudança de cor, emissão de luz, tá? Então, a gente consegue evidenciar uma transformação química dessa maneira. Então, eu te desejo excelentes estudos e uma boa prova. Beijão e até a próxima.